Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa palestra, que vai ser gravada para colocarmos nas redes sociais. Por isso eu estou sem máscara, porque o centro não está aberto ao público, né? Então, falar com a máscara é cansativo, já que a gente não tem o público encarnado. Então, eu vou fazer a palestra sem a máscara. A nossa mensagem de hoje é do livro Paz e Renovação, psicografado pelo Chico Xavier, e a nossa mensagem tem como título hoje, Sem Desânimo. Se você deixou de trabalhar entrando em desânimo, examine o tráfego numa rua simples. Ônibus, automóveis, caminhões, ambulâncias e viaturas diversas passam em graus de velocidade diferente, cumprindo as tarefas que lhes foram assinaladas. Nenhum veículo segue sem objetivo e sem direção. Observe, porém, o carro parado fora da pista. Além de constituir uma tentação para os malfeitores e um perigo no trânsito, é também um peso morto na economia geral, porquanto foge do bem que lhe cabe fazer. Entretanto, se o dono resolve recuperá-lo, aparecem de pronto motoristas abnegados que se empenham a socorrê-lo. Considere a lição e não gaste o seu tempo acalentando enguiços na própria alma, que farão de você um trambolho para os corações queridos que lhe partilham a marcha. Qual acontece ao veículo mais singelo, você pode perfeitamente auxiliar nos caminhos da vida, arrancar um companheiro dessa ou daquela dificuldade, carregar um doente, transportar uma carta confortadora, entregar um remédio ou distribuir um alimento. Se você quiser realmente largar o cantinho da inércia, rogue amparo aos espíritos benevolentes e sábios, que funcionam caridosamente na condição de mecânicos da providência divina. Eles ajudarão você, mas para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, que você pense em servir, dispondo-se a começar. Espírito André Luiz. E agora vamos fechar os nossos olhos, assumir uma posição confortável e vamos orar a Deus, que é o nosso Pai de infinito amor, bondade, misericórdia e doçura. Obrigada, Pai amado, por esta noite. Obrigada por essa casa que acolhe os nossos desejos de melhora, que acolhe as nossas dúvidas, que acolhe os nossos melindres, as nossas más inclinações. Tudo isso com tanto amor. Obrigada por este dia que nos trouxe até aqui, pelo fim de semana. Obrigada, amado Pai, pela saúde do corpo, pela saúde do espírito. Agradecendo ao Mestre Jesus, o nosso irmão querido, amantíssimo, nosso irmão de todas as horas. Agradecer pelo caminho, pela luz deixada através do Teu Evangelho de amor. Agradecer por essa terra que nos oferece uma rica oportunidade de evolução e de engrandecimento espiritual. Agradecer a Maria, nossa mãe querida, zelosa dos corações mais aflitos e necessitados. Agradecer ainda ao nosso anjo da guarda, esse espírito que sempre nos acompanha, sempre está aos nossos lados, vibrando pelas nossas conquistas, pelas nossas vitórias, nos instruindo ao que de melhor possamos fazer e também consolando-nos e fortalecendo-nos em nossas quedas. Obrigada, amantíssimo Mestre, por esta casa, pela casa que nos permite o descanso, o nosso lar, o teto que nos protege, o trabalho justo e digno, reconhecendo, enfim, amado Mestre Jesus, que o Teu amor está em tudo e em todos os que nos cercam. Reconhecendo isso, pedintes que ainda somos, que continues conosco, nos fortalecendo, nos amparando através do Teu amor infinito, para vivenciarmos, para vencermos a semana que se inicia. Obrigada por estar aqui agora, obrigada por estar em todos os lugares e em todas as pessoas. Continue conosco, que assim seja. Bom, a nossa palestra de hoje tem como título O Homem no Mundo.
Porque nós não somos homens do mundo, homens e mulheres, né? Nós somos espíritos que estão encarnados em corpos carnais, vivendo no mundo. Nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos à pátria espiritual. Mas é aqui no mundo, na terra onde nós vivemos, que nós temos a grande oportunidade de burilar, de melhorar, de evoluir o nosso espírito. Então, que a gente saiba aproveitar o que o mundo tem de melhor para nos oferecer, aproveitar essa oportunidade magnífica, esse presente que é viver aqui, para realmente construir, fazer a construção definitiva do nosso espírito, né? Para que a gente, julgando e reconhecendo que a Terra é um mundo de expiações e provas, para que realmente a gente passe a reencarnar cada vez menos nesse tipo de mundo, para que a gente comece a vir para mundos mais felizes e participar de um mundo de regeneração, que é o destino do nosso planeta, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 10, os Espíritos, né, e Allan Kardec nos ensinam, nos falam sobre o homem, como deve se portar o homem no mundo, né? Então, o sentimento de piedade sempre deve animar os corações dos que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons Espíritos. Purificai então os vossos corações. Nunca deixeis neles se instalar qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, para que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em grande quantidade a semente que deve germinar em vossos corações, a produzir frutos de caridade e de justiça. Então, além do nosso dever, né, aqui no mundo, de nos melhorarmos, de sermos parte da evolução do mundo, a gente também é meio da comunicação espiritual e do trabalho espiritual que os espíritos elevados têm que fazer e nos auxiliam para que a Terra realmente avance. Então, realmente nós somos meios, nós somos fins, nós somos causa de um mundo melhor. Então, realmente cabe a nós procurar reconhecer que o mundo de verdade nosso, a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual, é onde o nosso espírito é livre, é onde a gente reconhece os nossos espíritos familiares, onde a gente vislumbra um mundo melhor, né? E vivencia principalmente o mundo melhor, mas que a gente também reconheça que a oportunidade aqui na Terra é única. Então não dá para a gente desperdiçar, não dá para a gente gastar tempo com coisas fúteis, com sentimentos mundanos, com conquistas efêmeras, aquelas que vão durar apenas uma encarnação, né? Que a gente realmente batalhe para as conquistas eternas, que são a conquista do Espírito, são as conquistas do Espírito. Não suponhais, contudo, que exortando-vos ininterruptamente a prece e a evocação mental, nós vos incitamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. A gente sempre fala aqui que a doutrina espírita e os espíritos nos trazem que a gente tem que viver como homens da nossa época, né? Como homens que habitam esse mundo, vivendo os prazeres, as mazelas, as felicidades que é estar aqui, aproveitando de todas essas situações o máximo que a gente puder, né? E sempre estudar, estar conectado com o mundo espiritual para que realmente a gente tire o melhor proveito, né? Então, o que eles nos pedem não é uma vida de isolamento, não é uma vida de fanatismo, não é que a gente viva somente para isso, né? Realmente não adianta a gente ficar só em casa orando e falando assim, não, eu vou ser um meio eficaz se eu me manter afastado, se eu me mantiver afastado do mundo das pessoas, eu vou ser um meio efetivo.
né, de comunicação com os espíritos. Não é verdade, né? O coração limpo, a consciência tranquila, o cristão, a pessoa que vive realmente tentando melhorar, é o meio mais eficaz, é a terra mais fértil realmente para que as melhores sementes possam brotar. Então os espíritos continuam: não, vivei com as pessoas da vossa época, como devem viver as pessoas. Sacrificai-vos às necessidades, inclusive frivolidades cotidianas, mas sacrificai-vos com sentimento de pureza que as possa santificar. Então vamos nos dedicar para o necessário e às vezes o supérfluo, a frivolidade, mas que isso seja sempre para o bem. Não adianta a gente se matar de trabalhar, não adianta a gente viver dentro do centro espírita e realmente não vivenciar com o espírito aquilo. Ou a gente se matar de trabalhar com a desculpa de que a gente está buscando o necessário, e aí de repente o necessário se torna mais, sempre mais, e realmente a gente deixa a vida passar, e a gente vê que aquilo ali não valeu a pena, não nos trouxe os tesouros do Espírito, né? Então que a gente batalhe, mas que a gente entenda que para tudo que a gente batalhe, tenha um significado santo, tenha um significado bom, puro, para que realmente possa construir, edificar o nosso espírito. Sois convocados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente e caracteres opostos, com que estiverdes a ninguém magoeis. Sede contentes, sede alegres, com uma alegria resultante de uma consciência limpa, com a felicidade de herdeiro do céu, a contar os dias que o aproximam de sua herança. Então, aqui no mundo, a gente sabe que nós vamos conviver com espíritos de vivências diferentes, de construções espirituais diferentes, caracteres opostos. Muitas vezes a gente vê isso dentro da nossa própria família, e não é porque a gente faz parte da mesma família que nós seremos iguais. Nem nascendo da mesma mãe, nem nascendo do mesmo pai, nem sendo irmãos gêmeos, trigêmeos, ou que seja, nós seremos iguais, porque os espíritos têm experiências diferentes, nós somos de naturezas diferentes. Então, reconhecendo isso, vamos nos esforçar para sermos alegres, contentes, resultando daquela consciência limpa de que a gente entende que todo mundo está aqui para evoluir, com seus defeitos, com as suas más inclinações ou com as suas virtudes. Todo mundo aqui tem o mesmo objetivo, que é a evolução. E todos nós que estamos aqui no Centro Espírita, nós que estamos assistindo as palestras em casa, nós que estamos fazendo o nosso culto do Evangelho no lar, todos nós, aquele que está na rua roubando, aquele que está no governo roubando, ou nos crimes mais hediondos que a gente possa imaginar, todos eles são herdeiros do céu. Tá? E o dia em que a gente vai receber essa herança, que na verdade a herança é uma herança trabalhada, não é uma coisa doada, não vem de mão beijada para a gente essa herança é a felicidade plena, é a conquista realmente do nosso ser, é o vencimento das nossas más inclinações, das nossas mazelas. Essa é a herança que nós temos, mas essa herança é a herança de um trabalho, né? Levando sempre em consideração, sendo sempre guiado, sempre amparado, sempre fortalecido por Deus. Mas é preciso que a gente trabalhe para isso, tá? E está mais próximo ou está mais distante, de acordo realmente com as nossas opções, com as nossas escolhas diárias. Não consiste a virtude em revestir um aspecto severo e lúgubre, em rejeitar os prazeres que vossas condições humanas vos permitem. Basta reportar todos os atos da vossa vida ao Criador que a deu para vós. É suficiente. Quando começardes ou terminardes uma obra, elevar o pensamento ao Criador e rogar no impulso da alma, seja proteção para o êxito, seja bênção para a obra concluída. Qualquer coisa que façais, elevai o pensamento à fonte de tudo,
Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Então, para sermos cristãos de verdade, para sermos espíritas ou qualquer outra religião que seja, nós não precisamos vestir a capa da severidade, ou aquela pessoa que nunca sorri, aquela pessoa que nunca brinca, aquela pessoa que não participa das confraternizações, aquela pessoa que se isola e que por consequência se acha melhor que todo mundo. Não é isso. Aqui a virtude, ele fala que não consiste em rejeitar os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Até porque quando a gente tem realmente as cotas de felicidade, a gente entende que é para isso que a gente tem que trabalhar, né? Mas aquela felicidade que é duradoura, que é permanente. Então, viver as coisas boas que o mundo nos oferece, não tem nada de errado. O problema é a gente deturpar o que é bom, né? A gente achar que só viver em festas, em eventos, ter a posição X, Y, Z é que vai trazer felicidade. Não é isso, até porque a gente sabe que tudo isso é muito efêmero. Dura uns dias, às vezes até alguns meses, mas depois a gente se acostuma e aquilo já não traz mais tanta felicidade. Ao contrário do vencimento de uma má inclinação, de um defeito, de um vício, isso sim nos traz felicidade plena e duradoura, né? E olha aqui o que fala, que é suficiente quando a gente começar ou terminar uma obra, elevar o pensamento ao Criador e rogar-lhe no impulso de alma, seja proteção para o êxito, seja bênção para a obra concluída. Então a gente entende também que tudo que a gente constrói aqui, principalmente falando no setor material, é um empréstimo. Então, rogando a Deus para que... Não é errado a gente orar para Deus pedindo que um negócio, alguma atividade que a gente vai começar, um estudo que a gente vai começar, que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos proteja. Não é errado pedir isso, né? Mas, e quando concluir, que a gente se lembre de agradecer pela confiança que Deus deposita em nós quando nos empresta uma fortuna, quando nos empresta uma empresa, quando nos empresta o que a gente tem, né? Reconhecendo que realmente a única coisa da qual nós somos donos é da nossa evolução, é do nosso espírito. Então, nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos, e que tudo que a gente construa e batalhe seja para o bem, para favorecer a nossa família, favorecer as pessoas que estão ao nosso redor. E eu tenho certeza que sempre que a gente colocar esse tipo de energia, esse tipo de pensamento nas nossas atitudes, nas nossas empreitadas, vai dar certo. Porque isso é santificar os nossos atos, pensar nos que estão ao nosso redor, em beneficiar a todos que estão ao nosso redor. Isso é santificar os nossos atos. A perfeição está integralmente, como declarou o Cristo, na caridade, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. Então, até daquele que é mais merecedor, que a gente reconhece, que batalha, que vai atrás, até aquele que a gente considera que não é merecedor, né? Que a gente desmerece o crédito da caridade absoluta. Só praticando a caridade independente de quem seja ou para quem seja, a gente vai estar próximo da perfeição. A pessoa que vivesse isolada, nenhuma caridade teria a exercer. É no contato com seus semelhantes, nas lutas, as mais pungentes, que encontra ocasião de praticá-la. Se a gente vive igual aqueles monges, aqueles ermitães, que se afastam de toda a comunidade, qual a
caridade realmente que a gente conseguiria fazer se a gente vivesse isolado do mundo? Se a gente, qual é o vencimento das mazelas morais que a gente conseguiria fazer? Porque a caridade absoluta é a gente praticar a caridade mesmo com aquele nosso desafeto, mesmo com o nosso inimigo. E se a gente está isolado, a gente não tem inimigo, não tem desafeto, né? A única coisa que a gente vai se preocupar é em comer o nosso sustento para não morrer de frio, não morrer de fome, né? Então, realmente, na verdade, não tem nada de caridoso se isolar do mundo, mesmo que seja para ficar orando, né? Então, portanto, aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo que pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Então, mais uma vez, viver no mundo com as pessoas que estão ao nosso redor é uma oportunidade maravilhosa, bendita, maravilhosa de aperfeiçoamento. Quanto mais pessoas, quanto mais dificuldades, quanto mais parentes difíceis, ou que seja cônjuge, filho, ou que seja, ou o chefe, tudo isso realmente é uma prova e uma oportunidade maravilhosa de aperfeiçoamento. Portanto, não imagineis que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob as vistas do Senhor, seja necessário entregar-se ao silício e a cobrir-se de cinzas. Nós não precisamos ser cristãos espíritas tristes. Nós precisamos realmente, ao contrário, vivenciar a felicidade e a libertação que o Evangelho nos traz em todos os momentos. Então a gente não precisa ser aquele povo de capuz carrancudo, não converse comigo porque eu sou um espírito, porque eu sou um cristão. Muito pelo contrário, é a alegria de ter a certeza de que a gente está sob a vista de um Deus maior, do Altíssimo, que nós estamos sob a égide de Jesus. Então, isso nos traz felicidade. Então, vivenciar, mas principalmente mostrar que realmente a pessoa que está no controle de si mesma, no trabalho diário de melhoramento, é uma pessoa feliz. Então, não, repetimos, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade jamais adentre qualquer pensamento ou ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face dos que vos amam e dirigem. E se Deus é o Pai de todos e é responsável por todos, qualquer coisa que a gente pense em obter vantagem, porque pensando que a gente possa crescer, mas que isso prejudique alguém, alguma das criaturas de Deus, já não é mais válido, já não vai trazer mais felicidade, né? Deus é amor e abençoa os que amam santamente. Então, é óbvio que se a gente reconhece o sentido santo nas nossas atitudes, a gente está obedecendo, a gente está se elevando, a gente está chegando mais perto de Deus. Então, o que fazer para melhorar o mundo à nossa volta? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, os Espíritos respondem: o homem poderia vencer suas más tendências o Allan Kardec pergunta: o homem poderia vencer suas más tendências pelos seus esforços? E os Espíritos respondem: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Imaginem se nós vivêssemos na época de Jesus, em que teríamos que morrer lá nos circos, ser trucidados por leões ou queimados, para vivenciarmos, para assumirmos o cristianismo, que a gente acredita em um Deus, que a gente acredita em Jesus. Nem isso a gente tem que fazer mais nos dias de hoje, né? Na verdade, algumas vezes por fracos esforços, praticar a caridade, a indulgência, a benevolência não nos custa dinheiro, não nos custa a vida, a saúde, só nos custa
custa vencimento de nós mesmos, às vezes do nosso orgulho, da nossa vaidade, mas que realmente, perto do que viveram os cristãos da era há 2000 anos atrás, realmente é muito pouco que a gente tem que fazer, né? Edmund Burke, em 1790, que é um filósofo, escreveu: tudo que é necessário para o triunfo do mal, basta que os homens de bem nada façam. Então, se os homens de bem nada fizerem, com certeza a gente permite que o mal triunfe. Quando a gente sabe o que é bom e a gente sabe que tem alguma coisa a fazer, se a gente não faz, nós estamos pactuando com o mal, porque nós estamos deixando o mal sobressair. Quando a gente tem a oportunidade de fazer uma mudança benéfica e não faz, porque, mas eu sou solitário nessa causa, mas por que isso, mas por que aquilo, e a gente sempre encontra alguma desculpa, nós estamos dando asas para que o mal seja realizado. Então, se a gente critica o político que nos governa, mas nas pequenas coisas do nosso dia a dia a gente faz, as pequenas corrupções, os pequenos maus, ninguém está vendo, mas todo mundo faz. Então nós estamos contribuindo para que o mal aconteça. Então, se a gente sabe que pode fazer melhor, então se a gente sabe que tem condições de fazer melhor, que a gente pode realmente, então que façamos. Senão nós estamos compactuando com o mal. E a doutrina espírita nos ensina: somos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de fazer. Então, que realmente a gente comece a aproveitar as oportunidades de fazer o bem. E durante o nosso dia elas são infinitas, não é somente quando a gente vai e doa uma cesta básica, ou a gente vai e faz a comida para a geladeira solidária, ou a gente doa uma roupa que a gente não está mais usando. Tudo isso é importante que a gente faça assim. Mas as pequenas coisas do dia a dia, aquela palavra que a gente deixa de desferir, aquele sentimento que a gente deixa de externar, que muitas vezes magoa as outras pessoas, tudo isso é bem que a gente pode fazer. E muitas vezes a gente deixa de fazer o bem, porque senão, se eu não falar isso agora, se eu não vencer essa peleja agora, vão me considerar como fraco, como trouxa, como um perdedor no mundo. Então, muitas vezes o que a gente precisa é realmente deixar cair esse véu do orgulho, da vaidade, de que a gente sempre tem que ser forte, de que a gente sempre tem que ganhar a briga, né? Isso é extenuante, isso é cansativo e não nos traz benefício algum. E ainda lá no Livro dos Espíritos, na questão 932, o Allan Kardec pergunta: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Então os Espíritos respondem: por fraqueza destes, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão, porque o bem é irresistível. A energia fluídica, o fluido do bem é irresistível. Então, a partir do momento que os bons decidirem realmente tomar a rédea, o controle, não tem mal que resista. A atração do bem é irresistível. Então, lembremos-nos disso. O exemplo bom arrasta. Então, vamos exemplificar, vivenciar. E todos aqueles que realmente tiverem alguma coisa de boa para fazer, não percam a oportunidade. Porque enquanto nós ficamos tímidos, enquanto nós fechamos a bondade no nosso casulo ou no nosso círculo familiar, a gente permite que a maldade a gente permite que a maldade tome conta, se fortaleça, porque realmente a gente sabe que todo aquele que anda no caminho do mal é audacioso. Não tem ninguém que faça mal que seja quietinho, né? Então, vamos realmente deixar que o bem faça o seu papel de regenerar este mundo, regenerar os nossos espíritos. E aí, já caminhando para o fim, eu trouxe aqui uma história para vocês que fala muito, né, sobre o olhar
de uma criança e de um pai, sobre realmente o homem de bem, né? Da gente realmente encontrar alternativas para curar, para sarar a nossa alma, as nossas mazelas, as nossas doenças psiquiátricas, né? Tudo isso que vem nos pesando, nos sufocando nesses tempos vindouros. Então, como consertar o mundo? Um cientista vivia preocupado em resolver os problemas do mundo. Certo dia, seu filho de 7 anos invadiu o seu santuário, decidido a ajudá-lo a trabalhar. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou que o filho fosse brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível removê-lo, o pai procurou algo que pudesse ser oferecido ao filho com o objetivo de distrair a sua atenção. De repente, deparou-se com o mapa do mundo numa revista, o que procurava. Com o auxílio de uma tesoura, recortou o mapa em vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou-o ao filho, dizendo: "Você gosta de quebra-cabeças? Então, vou lhe dar o mundo para consertar. Aqui está o mundo todo quebrado. Veja se consegue consertá-lo bem direitinho. Faça tudo sozinho." Calculou que a criança levaria dias para recompor o mapa. Passadas algumas horas, ouviu a voz do filho que chamava calmamente: Pai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho." A princípio, o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível na sua idade recompor um mapa que jamais havia visto. Mas, para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. "Você não sabia como era o mundo, meu filho. Como conseguiu?" "Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem. Virei os recortes e comecei a consertar o homem, que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo." Então, consertar o mundo que a gente tanto reclama, que a gente tanto recrimina, que a gente tanto quer ver evoluir, mas que às vezes parece que não tem um fim, uma luz no fim do túnel, é fácil, é simples, pois que Jesus nos falou que o seu jugo é leve. Não poderia ser difícil, não poderia ser impossível, senão nós não teríamos essa missão. É só consertar dentro da gente, consertar o homem que vive no mundo, porque, mais uma vez, nós não somos propriedade deste mundo. Nós estamos aqui para aprender. Consertando o que existe dentro da gente, a gente conserta tudo que está fora. E aí, Paulo, muito sábio, né? Lá na primeira carta aos Coríntios, falou que todas as coisas me são lícitas. Então, tudo no mundo a gente pode viver, tudo no mundo a gente pode abraçar, tudo no mundo a gente pode querer, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E que esse realmente seja o nosso propósito. Realmente reconhecendo que nós podemos tudo, mas nem tudo nos beneficiará, né? Viver a nossa juventude tresloucada para sempre, com certeza não é benéfico. Com certeza não constrói um caminho de verdade, de felicidade, né? Podemos viver no mundo sem pertencer a ele, isto é, sem nos deixar envolver pelos vícios, pelas tentações e pelos prazeres mundanos. É difícil, Érica? Com certeza, mas não é impossível. E eu garanto que vale muito a pena. E aí, certa vez, uma mãe, muito preocupada com seu filho, que comia muito açúcar, pediu a Gandhi que o aconselhasse a largar o seu vício. Ele respondeu: "Volte aqui em 2 semanas." Passado esse tempo, a mãe voltou com o menino e Gandhi disse: "Você deve parar de comer açúcar. Isso fará muito mal à sua saúde." Então a mãe do menino perguntou: "Por que o Senhor nos pediu para esperar este tempo para aconselhar o meu filho?"
E Gandhi respondeu: porque há 2 semanas eu mesmo ainda comia muito açúcar. Então, desta maneira, Gandhi reformou milhões de pessoas pelo próprio exemplo. Então, a gente sabe a receita do bolo, a gente sabe o que tem que fazer, e a gente vive falando isso para as pessoas, mas que comece por nós, porque como a gente já disse lá atrás, a palavra convence, mas o exemplo sempre arrasta. Então, que sejamos exemplo de mudança, de vivência do Evangelho de Cristo, né? Então, fica aí o convite para a semana, que realmente, ao invés da gente falar para as pessoas como agir, que a gente primeiramente haja, porque a partir do momento que a gente começar a agir da maneira que a gente sabe que tem que agir, a gente não vai precisar mais aconselhar, porque os exemplos a gente acaba imitando, né? Então, que sejamos bons exemplos para o mundo, que sejamos realmente a vivência do Evangelho em cada palavra, em cada pensamento, em cada ato da nossa vida. Esse é o convite para a nossa semana, agradecendo sempre a companhia, agradecendo sempre a visualização. Não se esqueçam de deixar os likes lá no canal do YouTube, do Facebook, de compartilhar se vocês gostaram, e que tenhamos todos uma semana de muita luz, de muito amor, de muito compromisso com o que é bom para a nossa vida. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, nós agradecemos pelo Teu Evangelho de amor, que é luz em nossas vidas. Pedimos, amado Mestre, reconhecendo que ainda somos pequenos ainda, que ainda estamos em processo de evolução. Pedimos o Teu amor, pedimos o Teu amparo, mas principalmente, amado Mestre, que fique conosco, que habite o nosso pensamento, que habite as nossas palavras, guie os nossos atos, que o Senhor, amado Mestre Jesus, possa nos levar por esse caminho que constrói, por este caminho de evolução, por esse caminho de felicidade plena dos nossos espíritos. Continue conosco em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, pedindo pela saúde do nosso mundo, pedindo pelos familiares dos pacientes que se encontram doentes durante essa pandemia. Amado Mestre Jesus, que todos nós possamos aprender, mas principalmente compreender que o Teu amor está em tudo, que nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis, o Teu amor nos sustenta. Obrigada mais uma vez por estar aqui, obrigada por estar em tudo e em todos.